pessoal que se inscreve recebe algum tipo de notificação? Pessoal, muito bom dia. A gente deu 5 minutinhos para todo mundo se organizar dentro da live. Hoje a gente vai ter um acompanhamento muito especial de um tema que o pessoal pergunta muito para a gente, que é como que funcionam os anúncios do Google Meta e da Meta também dentro do Facebook, tá? Eu sou a Lenara, sou Customer Success Manager aqui na Leads2B e eu estou com o Matheus Agapito, que é o nosso especialista de marketing e vai trazer uma apresentação extremamente rica sobre esse tema. Vou deixar ele se apresentar melhor também e aí a gente já começa a falar sobre
como fazer todas essas estratégias dentro do Google e dentro do Facebook. Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus, como a Ana me apresentou. Sou responsável pelo marketing aqui da Leads2B e trouxe aqui um tema mais introdutório, mas que pode dar uma luz aí para pessoas que estão iniciando as campanhas, tanto em Google quanto em Meta, tá? Pode ir passando, por gentileza, Ana? Então, apresentar um pouquinho para vocês sobre a importância de utilização dessas plataformas digitais para anúncios pagos, né? Então, primeiro, a relevância, né? Às vezes a gente tenta trabalhar organicamente as ações, a gente acaba visualizando que tem pouco impacto. Então, uma das principais importâncias que esse tipo de ação tem é pulverizar o que a gente quer comunicar. A gente vai atingir públicos diversos, públicos mais específicos, e aí a gente consegue, como eu disse, atingir mais pessoas, aumentar esse número de impressões e ser mais assertivo nessa comunicação que a gente quer fazer e, consequentemente, trazer mais vendas eventualmente. O segundo ponto, como eu comentei, sobre esse atingimento de públicos específicos, a gente consegue definição de portos, por exemplo, se for um critério que nós temos, dados demográficos, por exemplo, podemos criar perfis de pessoas, a gente consegue comunicar com perfis específicos de pessoas, a gente consegue por receitas específicas, por interesses específicos, então a gente consegue segmentar muito bem as nossas ações e tornar cada vez mais assertiva. E um pouco do objetivo do treinamento é esse da gente elucidar um pouco essas ações e entender alguns pontos que a gente tem que ter um pouco mais de atenção, poucos pontos de boas práticas que a gente consegue aplicar no nosso contexto, caso a gente já aplique esse tipo de iniciativa de tráfego pago, e um pouquinho de acompanhamento também desses resultados, tá? Para tornar as ações cada vez mais eficientes. Então, começando um pouquinho sobre o que é o Google Ads, né? O Google Ads o Google em si, ele detém cerca de 98% do tráfego da internet. Então, a gente não é errado dizer que ele é o principal plataforma de tráfego pago que a gente tem. E o grande diferencial do Google Ads é que a gente consegue identificar o momento de compra daquela pessoa, né? Então, vou trazer um exemplo bem básico aqui, mas bem didático. Uma pessoa que está procurando sobre o que é e-mail marketing, por exemplo, e uma pessoa que pesquisa como fazer fluxos de automação de marketing, a gente consegue discernir de que a pessoa que está procurando o que é e-mail marketing são pessoas que têm um pouco menos de conhecimento sobre aquele determinado assunto. Então, a gente consegue colocar essa pessoa num topo de funil e identificar que tipo de ação, ou se a gente tem ou não interesse em comunicar com aquele tipo de perfil. Né? Faz sentido para o nosso negócio ou não, né? Quando a gente trata de pessoas que já têm dores um pouco mais específicas, com uma pessoa que já entende o que é marketing, o que é e-mail marketing, mas está procurando sobre fluxos de automação, a gente parte do pressuposto que essa pessoa já tem um conhecimento prévio, que ela está mais próxima, talvez, de adquirir um produto ou serviço que a gente tenha. Então, esse tipo de discernimento a gente consegue ter com o Google Ads, né? E a gente comunica com pessoas em funis e etapas diferentes no momento de compra. Se eu não quero comunicar com pessoas que estão muito cruas sobre aquele determinado assunto, eu decido não comunicar. Se eu quero comunicar com pessoas que estão mais fundo de funil, pessoas que já têm conhecimento prévio, já estão mais avançados naquele determinado assunto, aí eu consigo também segmentar para comunicar somente com esse público. Tá? Então, o Google ele tem, assim como o Meta Ads, diversos tipos e formatos de anúncio. O Google tem uma especificidade que são os anúncios de pesquisa, então, você já deve ter se deparado pesquisando qualquer coisa no Google, ali no topo, ali normalmente nos primeiros links ali disponíveis, né? Um patrocinado na frente na barra de pesquisa. Então, normalmente a gente consegue definir title, meta description para esse tipo de anúncio, diferente do Meta Ads, que é mais relacionado a mídias sociais. Aqui também a gente tem a rede de display, que são criativos, vídeos, né? Anúncios visuais, banners, que a gente consegue também colocar para ampliar essa visibilidade e tornar, às vezes, até o custo um pouco mais reduzido para aumentar essas impressões das campanhas. Segmentação, como eu disse anteriormente, a gente consegue ter um nível de segmentação muito avançado, né? Utilizando majoritariamente palavras-chave para a gente compor essas campanhas, a localização e o comportamento.
Então, se a gente quer atingir um público, por exemplo, em horário comercial, a gente consegue. Não quero trabalhar com final de semana, também conseguimos organizar. Eu quero trabalhar somente com o público de São Paulo. É possível a gente ter esse discernimento. E, além, as palavras-chave, normalmente a gente costuma utilizar um método que chama palavras-chave-reis, tá? Então, idealmente, a gente faz uma lista de palavras-chave que façam sentido a gente trabalhar e a gente consegue investir mais nessas palavras nas nossas campanhas, tá? Então, o nível de segmentação aqui no Google Ads ele é bem avançado, a gente consegue ter uma clareza muito grande em que etapa essa pessoa está e como que a gente vai conseguir, por meio das palavras-chave, impactar essa pessoa. E análise de resultados. Então, o Google tem uma gama infinita de outras plataformas que a gente, inclusive, consegue sincronizar, e é necessário, em muitos momentos, sincronizar com o Google Ads, como o próprio Google Analytics, e a gente consegue ter um acompanhamento muito vasto de toda a interação que a pessoa tem com as nossas campanhas, com o nosso site, por exemplo, com as nossas páginas outras que, eventualmente, nós temos. Então, a gente consegue um nível de detalhamento muito grande para analisar diariamente, continuamente, os resultados. O MetaAds, como eu comentei brevemente anteriormente, ele já trabalha com formatos de mídias sociais. Então, os anúncios em feed ou stories, tá? Ele tem uma vasta quantidade de formatos que também coincidem com as mídias sociais. Então, imagens, vídeos, carrosséis, né? E outros tipos de criativos são possíveis serem utilizados, tá? O MetaAds, só para quem não tem tanto conhecimento sobre, ele comporta não somente Facebook, como é o logo ali que eu coloquei na apresentação, mas também Instagram, tá? Então, essas duas plataformas, a comunicação é feita em ambas as plataformas. A segmentação do MetaAds é diferente. Eu não consigo segmentar por palavra-chave, então eu vou trabalhar com dados demográficos, tá? Então, se eu quero conversar, por exemplo, com uma mulher de 30 a 50 anos, que tem filhos, que consome parques, por exemplo, eu consigo ter esse tipo de segmentação dentro da ferramenta, mas eu não consigo ter tanta clareza necessariamente com relação ao momento de compra que essa pessoa está, tá? Então, aqui eu consigo identificar muito mais interesses e comportamentos do que necessariamente em que etapa de compra essa pessoa esteja. No Google Ads, o exemplo que eu dei do e-mail marketing, a pessoa que pesquisa e-mail marketing, o que é e-mail marketing, a pessoa que pesquisa o que é fluxo de automação, aqui eu comunicaria no MetaAds com ambas as pessoas no mesmo anúncio, porque ambos têm interesse em e-mail marketing, se for uma segmentação que eu vou fazer. Ali eu consigo entender que tem pessoas que estão mais topo e fundo de funil, e aqui no MetaAds não. Aqui eu comunico com todos eles que têm interesse, como eu disse, no e-mail marketing. Para finalizar a questão da análise também. Então, a análise aqui no MetaAds também ela é muito completa, muito parecida com o que a gente tem em mídias sociais, e com tempo de resposta até mais rápido do que no Google Ads em alguns casos, tá? Então, a gente consegue também maximizando e otimizando esses resultados periodicamente. Idealmente, em ambas as plataformas, observar isso de maneira diária, para que a gente consiga sempre estar otimizando e tendo melhores resultados. Mudanças drásticas, em ambos os casos, eles têm um período de experiência. Então, vai de 10 dias a 2 semanas. Apresentando um pouquinho da diferença entre ambas, né? Então, eu pincelei um pouco ali sobre, vou entrar um pouco mais a fundo agora. Então, a principal diferença entre ambas é a questão da intenção e da descoberta. Normalmente, o Google Ads ele é utilizado quando você quer identificar a intenção daquele lead, daquela pessoa que está utilizando aquela plataforma. Então, se ela é um topo de funil, se ela está no momento de compra ou não, que tipo de pesquisa ela vai fazer, que tipo de pesquisa é interessante ou impacta ela para que essa pessoa chegue até a minha disponibilização de serviço ou de produto. Por outro lado, o MetaAds, ele promove uma descoberta, tá? Então, ele vai pulverizar a comunicação para um público menos segmentado, né? Mais amplo, relacionado a interesse e comportamento. Então, naturalmente, ele vai impactar mais pessoas. Depende muito da estratégia que você vai utilizar. Ambas as ferramentas podem comunicar em comunhão, mas é necessário você entender qual que é o seu objetivo. Normalmente, pessoas que trabalham com ICP, ou B2C, costumam chamar muito mais MetaAds, investimento em MetaAds, do que no Google Ads. Mas não é que determinados mercados comportam somente uma das plataformas.
o ideal é que você trabalhe por velhice o máximo possível, mas tente alocar a verba nas campanhas que faz, nas plataformas que você consegue atingir um público mais próximo da sua realidade, da sua estratégia que você quer atingir. Se você quer algo mais funilado, que você quer identificar de fato qual que é o momento de compra, talvez o Google Ads seja uma plataforma que vai fazer mais sentido. Agora não, eu quero que as pessoas conheçam minha marca, conheçam o meu produto, e eu quero atingir o máximo possível de pessoas com um custo um pouco mais reduzido. Talvez o Meta Ads pode ser uma ferramenta que vá funcionar melhor para a sua estratégia. A questão de formato de anúncio, ambas têm uma gama infinita de possibilidades ali. No Google tem um diferencial que é a questão da pesquisa, então você consegue trabalhar somente com textos. Nas mídias sociais, você precisa compor algum criativo também para as campanhas, tá? Matheus, a gente tem uma pergunta aqui da Gabriela, tá? E ela perguntou: quando realizamos algum tipo de publicidade no Meta, é possível fazer somente no Facebook ou somente no Instagram? Ou necessariamente precisa ser feito nos dois? Você consegue fazer em uma só das duas plataformas, tá? Não precisa ser feita nas duas. Idealmente, é interessante fazer nas duas, mas se você entender que o comportamento de uma ou de outra traz um resultado melhor, aloca a verba somente para uma, tá? Então, na configuração da campanha, eu só não me recordo se você consegue fazer essa alteração com a campanha ativa. Se não me engano, você precisa criar uma nova campanha e aí escolher qual das duas, ali na etapa que você seleciona quais são os canais de interação que eles vão ter a partir do anúncio que é feito, você consegue selecionar qual dos dois. Inclusive, as opções são vastas, tá? Você consegue escolher entre Facebook ou Instagram, assim como Messenger e WhatsApp, tá? Aí depois a Leonara consegue explicar um pouco melhor sobre essa questão de integrações e tal com a nossa plataforma, mas os canais são vastos que você pode escolher. Então, se eu quero comunicar somente via WhatsApp, sem aparecer em nenhuma outra mídia, também é possível. Tá? Boa. Se tiverem mais perguntas, podem ir mandando aqui que a gente já vai introduzindo na apresentação. Vamos para o próximo slide. Perfeito. Vamos só concluir aquele anterior. Um pouco sobre a questão das segmentações que eu havia comentado, né? Então, o Google Ads trabalha com palavras-chave e localização, majoritariamente, enquanto o Meta Ads vai trabalhar com dados demográficos, comportamento e interesse dessas pessoas, tá? Quais são os canais de exibição? Então, o Google ele vai aparecer na própria Google, na barra de busca ali, né? E também em páginas parceiras. Não sei se vocês já tiveram experiência, provavelmente sim, de entrar em uma página, por exemplo, procurando uma air fryer na Magazine Luiza, algo muito específico, mas trouxe essa experiência, e você acabou não comprando, acabou não fechando essa compra, e você vai acessar qualquer outro site, e você vai se deparar com o anúncio da Magazine Luiza, em sites parceiros com o anúncio da Magazine Luiza da air fryer que você estava pesquisando há poucos minutos atrás. Isso acontece por conta de estratégias de remarketing, que também é algo que eu trago ali na frente para comunicar para vocês, mas tem essa canal de exibição em páginas parceiras, além do próprio Google. E o Meta Ads trabalha, como eu disse, com Facebook e Instagram, majoritariamente. E redes conectadas, que são o Messenger ou o Threads, né, e o WhatsApp. Agora, entrando um pouco mais a fundo sobre a configuração dessas duas plataformas, né? Então, etapas iniciais aí para quem está começando a criar as suas campanhas. O Google Ads é simples, então o próprio Google pesquisou ali, Google Ads, você consegue acessar a plataforma, é necessário ter um Gmail, tá? Então tem que ter uma conta do Gmail criada, e aí você, ao clicar ali em começar agora, você já é instruído para a tela de login, fez login no Gmail, aí você vai criar a sua campanha. Então, basicamente, você vai configurar a empresa ali, colocar o nome da empresa, disponibilizar informações sobre fuso horário e outras informações que são relevantes para que o Google identifique que empresa você vai comunicar. Inclusive, com integração em outras plataformas do próprio Google, como o Google Meu Negócio, no momento em que você cria a campanha e seleciona a empresa, ele já puxa logo e outras informações que eventualmente já estão disponíveis em outras plataformas do Google para você já configurar a empresa de forma mais célere. Seguindo aqui, então, o segundo passo nesse processo de configuração inicial é você definir o objetivo da sua campanha. Aqui eu trouxe os principais exemplos que aparecem ali na primeira tela que você abre,
Se você clicar em visualizar mais, tem várias outras opções mais específicas. Mas se você quer alguém que vai comprar o seu produto ou serviço, existe um caminho a ser seguido. Enviar um formulário, leads por ter chamada telefônica, notoriedade de marca, então aumentar o número de impressões, tem todos esses tipos de estratégia o Google Ads consegue contemplar. O que vale destacar é que quando você necessita que a pessoa faça uma ação, por exemplo, uma resposta de um formulário ou um fechamento em um carrinho de compras, normalmente o custo desse lead tende a ser um pouco mais alto. Então, vale também analisar a estratégia que vocês estão adaptando. Se eu quero o volume de pessoas chegando na minha página e a minha página comunique e consiga essa conversão de maneira um pouco mais baixa, o custo diário investido ali, ou se eu quero que a conversão só seja computada a partir do momento que a pessoa responde um formulário ou fecha uma compra, aí o custo tende a ser um pouco mais alto, mas com a qualidade melhor do lead que está chegando. Então, o Google vai se adaptando para trazer um público que vai conseguir cumprindo essas metas que você estabelece. Matheus, temos mais uma pergunta. Quando esses clientes começam a chegar pelo Facebook ou pelo Google, onde eu sou notificado que esse cliente chegou? Perfeito. Nas plataformas você consegue ter acesso a essas informações, mas a gente tem integrações no nosso serviço também que já registram essas conversões, e aí você consegue administrar essas interações, tá? Então, o lead já cai com as informações que você selecionou que seriam importantes já no CRM, já na plataforma de marketing. Tá? Passando aqui, então, eu trago a outra tela. Então, eu defini agora qual é a minha empresa, eu defini o objetivo da minha campanha e agora eu vou compor a campanha de fato, tá? Então, nesse caso aqui, o print que eu coloquei nessa tela é de um exemplo de uma campanha de compra, né? Que você vai ter que ter uma página de destino. Então, aqui você informa qual que é a URL, para onde essa pessoa vai, os títulos que são utilizados, as descrições, tanto no Facebook, no Meta Ads, quanto no Google Ads, vai ter a necessidade de você definir títulos e descrições. Isso é importante, vale sempre fazer a manutenção disso para que você consiga tornar essa comunicação cada vez mais assertiva, tá? Ali do lado direito, quando você estiver configurando, você vai conseguir visualizando a estrutura do anúncio, onde ele vai aparecer, como está aparecendo e o progresso também dessa construção. Então, é bem didático esse processo de construção do primeiro anúncio em si. Se você vai atribuir vídeos, imagens ou somente pesquisa, você já consegue visualizar como isso vai aparecer no Google. Mais uma pergunta. Eu consigo fazer tudo isso sem investir nada? Consegue fazer tudo isso sem investir. Só que o Google Ads, a plataforma digital, você precisa fazer um investimento para que a campanha rode. Então, você pode configurar a campanha, deixar ela em stand-by ali, mas para ela funcionar, você precisa alocar uma verba. E aí, essa verba, a gente costuma fazer, a própria plataforma já faz. No Meta Ads é um pouco mais visual, isso eu vou mostrar ali na frente. Mas você consegue ter uma previsão de resultado que você vai ter a partir do investimento. Então, se o seu público é muito afunilado, talvez um investimento maior seja necessário. Se o público é um pouco mais amplo e você não tem tantos critérios para essas conversões, você consegue investir menos e conseguir um resultado mais expressivo. Mas para Ads é necessário fazer um investimento sim. Tá? Aí tem vários recursos, pode ser por boleto, cartão de crédito ou Pix também, se não me engano agora eles também aceitam, mas é necessário. Outro canal que poderia ser utilizado para o mesmo fim seria o orgânico, mas aí necessita de um trabalho com um pouco mais de tempo, um pouco mais de investimento também, às vezes, para ter um resultado tão expressivo em um momento tão curto quanto o pago, né? Perfeito? E para finalizar, já até encaminhando aí com a questão que foi levantada, aqui é a página de orçamento. Então, você tem alguns critérios de orçamento que você consegue administrar. Você quer investimento diário, você quer investimento total da campanha, então quero gastar R$10 dia ou quero gastar R$1.000 nessa campanha, você consegue discernir, inclusive dar os lances, né? Então, algumas palavras-chave com uma competição um pouco maior, existe como se fosse um leilão mesmo, e aí você vai trabalhando com limite de lance. Então, eu não vou gastar naquela palavra-chave mais que R$60. E você consegue definir esse limite de R$60 e ele não ultrapassa esse valor. No print que eu trouxe aqui na apresentação, vocês vão ver que os dados ali estão nulos aqui na parte de conversões semanais e custo semanal.
mas esse é uma previsão de forecast que você pode ter. Então, quando você configurar bem a sua campanha, as palavras-chave que você vai utilizar nas etapas anteriores, quando chegar aqui você propor, não, eu vou investir R$180 ou R$1.000, o próprio Google vai te trazer uma previsão de conversão. Aquela previsão de conversão está dentro da expectativa que você tem? Não. Então, eu consigo ou ajustar a campanha para reduzir um pouco o meu custo e melhorar essas conversões, ou eu aumento o investimento para conseguir bater a minha meta, por exemplo, de levantadas de mão no meu serviço ou do meu negócio aí que eu preciso ter. Então, aqui você define o orçamento da sua campanha. Agora, passando um pouco para a configuração da meta, tá? Só concluindo a etapa anterior, depois da definição do orçamento, você dá um play e automaticamente a campanha já começa a rodar. Salvo alguns casos, precisa de uma verificação do Google anteriormente, mas normalmente isso é bem rápido. Então, se você ativar hoje, daqui 5 a 10 minutos já está funcional a campanha e já começa a rodar e você já começa a ter alguns dados para analisar o resultado. A configuração do Meta Ads é tão simples quanto, tá? Então, as etapas iniciais, aqui você entra no business do Facebook, tá? Então, anteriormente você precisava de uma conta no Gmail, aqui você precisa de uma conta no Facebook, e essa conta do Facebook ela vai estar vinculada. Existem muitas empresas que vinculam a própria conta pessoal do empresário. Eu não recomendo, mas fica a critério de vocês. Mas tem que ter uma conta do Google, do Facebook, perdão, para fazer essa conta do business. E o processo de configuração é exatamente igual, tá? Então, você vai precisar vincular a empresa com os dados da empresa, vincular a forma de pagamento. Aqui só tem um diferencial, que como vai ser comunicado via mídias sociais, aqui você precisa fazer essa integração, que é simples. Basicamente, ali você vai colocar o login e senha do seu Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Eles mandam um código para o seu WhatsApp e você retorna esse código e já está sincronizado. Então, é necessário fazer essas sincronizações antes de começar os anúncios do Meta Ads, mas tudo muito intuitivo ali nessas etapas iniciais da plataforma. O segundo passo, aqui trouxe um detalhamento um pouco maior do que no Google Ads, é no tipo de compra e quais são os objetivos das campanhas. Então, nós temos 2 tipos de compra aqui, o leilão e o reserva. Qual que é a grande diferença dos dois? O leilão, a gente vai trabalhar muito relacionado ao orçamento que a gente tem disponível. Então, às vezes, eu tenho um orçamento de R$1.000, que seja, para aquela ação, e eu não quero ultrapassar esse valor. Ou eu quero que a meta se adapte à entrega das campanhas para aquele valor. Então, ele vai se adaptar. Por outro lado, existem reservas. Então, eu não quero saber o valor que eu tenho que investir, eu quero o resultado. Então, se eu tenho um evento, por exemplo, um Rock in Rio da vida, e eu quero trazer 10 mil pessoas sejam impactadas nessa campanha, eu não quero limite de gasto, eu cadastro meu cartão e consome, mas eu quero que impacte esse volume. Então, você consegue trabalhar com esses 2 tipos de compra. E aí, os objetivos diferem-se, né? Então, no leilão, a gente vai trabalhar com reconhecimento, que está muito próximo do que a reserva faz, que é esse impacto, essa pulverização de uma comunicação sem o objetivo necessário de conversão. Aqui a gente tem também a geração de tráfego, engajamento, que são as conversões, geração de lead. Então, tem várias opções que são possíveis serem definidas como objetivo da campanha. No caso da reserva, relacionado a engajamento e reconhecimento majoritariamente. Então, não vai fugir muito disso, tá? A gente aqui não consegue definir necessariamente conversões, ainda que seja um resultado aí de campanhas, podem surgir conversões, mas aqui o principal objetivo é nesse reconhecimento de marca, principalmente. Perfeito. A Cleide mandou uma ponderação. Cleide, muito bom dia, não tem problema nenhum, tá? A gente te manda o link, sim, dessa gravação. E também tem o treinamento desse mesmo assunto, com essas mesmas ponderações, que acontecerá hoje às 2 horas. Eu só vou pedir para que todo mundo, né, pode ser uma dúvida de outras pessoas, não consegui entrar desde o início e quero o material. Tem como? Tem como, só deixa o endereço ali do seu e-mail nos comentários, por favor, que aí todas as pessoas que colocarem o e-mail, a gente vai encaminhar o linkzinho para vocês, tá bom? Podemos continuar. Seguindo aqui, então, sobre a construção em si do anúncio no Meta Ads, tá? Então, aqui nós temos
uma construção que tem muito mais informação, porque a gente tem dados demográficos que a gente pode definir, tá? Então, a segmentação, como eu disse, a gente pode fazer por idade, por perfil, interesse. Então, vamos supor, trazendo um exemplo novamente, uma moça de 30 a 50 anos, que tem filhos, que gosta de praia, por exemplo, e eu quero vender meu produto, seja uma roupa de banho, ou seja, um protetor solar, que seja algo vinculado a esse tipo de perfil. Eu consigo segmentar dessa forma aqui dentro, tá? Consigo também segmentar por localização, então eu quero pessoas com esse perfil e que sejam pessoas de São Paulo, que sejam, eu consigo também fazer esse tipo de ajuste. Eu consigo escolher o formato aqui também nessa etapa, então eu vou inserir vídeo, imagem, vou inserir o carrossel ou outros formatos que eventualmente façam sentido, e crio também os títulos e as metadescrições para os anúncios. Eu posso criar mais de um título, mais de uma metadescrição, e aí a própria meta vai fazendo essa distribuição, e aí, a partir das análises dos resultados, dos relatórios, você consegue entender, olha, essa comunicação que eu fiz, eu fui mais assertivo do que aquela outra, ainda que estejam falando a mesma coisa. E aí você consegue ir funilando e acertando cada vez mais, segmentando melhor o seu anúncio para trazer mais resultado. Aqui também é o momento que você coloca o CTA, que é o Call to Action, né? Que é uma chamada para ação. Então, saiba mais, compre agora, fale com o consultor, aqui vocês fecham o anúncio, tá? Aqui só, eu acho que teve um questionamento anterior com relação ao investimento. Aqui, percebe ali a definição do público. Então, aqui já começa a trazer um forecast sobre o impacto que você vai ter na segmentação. Na sequência, a gente também tem baseado nessa definição de público, ele faz esse comparativo com o investimento que você vai fazer, e ele te traz um relatório de quantas conversões ou quantas interações, eventualmente, você vai conseguir com aquela ação. Aqui, então, como eu comentei, aqui a gente define o orçamento diário ou semanal, ou por período, enfim, que a gente vai querer fazer esse investimento, e também os lances. Então, se eu quero trabalhar com lance, eu também defino nessa etapa aqui. Aqui embaixo, nesse print, vocês vão ver a questão da programação. Então, eu consigo também definir tempos de execução desse formulário. Não, eu quero que ele comece hoje, mas ele vá até segunda-feira da semana que vem. Eu consigo definir essa data de término, eu não preciso ficar entrando na plataforma de novo para depois tirar um anúncio do ar. Eu posso definir o tempo que ele vai ser executado, ou eu posso não definir o tempo de término, ele vai continuar consumindo minha verba, meu saldo, até eu decidir que eu não quero mais dar continuidade à ação. Agora, um dado muito importante, pode até passar. Definição de público-alvo. É muito importante não só para a ação de tráfego pago, mas para qualquer ação de marketing, vocês têm que definir o seu público-alvo. Se vocês conseguirem base de dados ainda mais robusta, definam personas. Então, deem nomes para esse público-alvo. Ao invés de falar, não, eu quero mulheres, por exemplo, no espectro que eu trouxe, estou trazendo esse exemplo ali. Esse espectro, eu quero falar com a Lenária, que tem seus 20 e poucos anos, que trabalha em tal empresa de tecnologia, eu consigo segmentar ainda mais esse público, dar nome para essa pessoa, visualizar essa pessoa, e aí eu consigo comunicar de forma muito mais assertiva, tá? E aí essas pessoas, elas têm perfis diferentes. Então, tem a persona compradora, que é a buyer persona, tem a persona usuária do meu sistema, ou usuária da minha plataforma, ou do meu serviço. Então, eu consigo definir vários tipos de persona. Às vezes, a Lenária é o perfil que eu tenho de compradora, mas eu não tenho o perfil dela para a usuária do meu sistema, né? Às vezes, os funcionários dela vão utilizar esse sistema, eles têm um perfil completamente distinto. Então, eu posso adaptar o meu produto para esse público também, né? No caso das campanhas pagas em especial, a segmentação do Google é feita por palavras-chave. Então, aqui nós vamos definir o momento de compra a partir das palavras-chave, das interações que essas pessoas têm com as plataformas da Google e o comportamento que elas têm de pesquisa. No Facebook, no Instagram, no Meta Ads, né? A gente vai trabalhar com, como eu comentei anteriormente, dados demográficos. Então, idade, gênero, localização e comportamentos e interesses também. No Google, a gente consegue, inclusive, discernir sobre que dispositivo eu quero. Então, vamos supor que eu seja uma empresa de tecnologia e eu quero comunicar somente com pessoas que utilizam celular, porque a minha plataforma ela é responsiva, ela funciona melhor no celular. Existe essa possibilidade via Google, de você compartilhar os anúncios somente via
plataformas específicas. No Meta Ads, até casando ali com o questionamento anterior, a gente consegue entender quais seriam as plataformas que façam mais sentido dentro do ecossistema. Então, eu quero trabalhar somente com Instagram ou somente com Facebook, existe essa possibilidade. E aqui a gente vai um pouco além, identificando esses interesses e comportamentos. Então, no Google, eu vou conseguir entender se o cara, trazendo novamente esse exemplo, a pessoa que pesquisa sobre e-mail marketing é o perfil que eu quero buscar, então eu vou buscar essa palavra-chave, e-mail marketing. Se eu quero fluxos de automação, que é algo um pouco mais específico, eu vou trabalhar a palavra-chave fluxo de automação. Agora, aqui no Meta, eu vou trabalhar com pessoas interessadas em e-mail marketing. Então, perceba que é um pouco mais amplo segmentação e eu vou comportar os dois, enquanto o Google eu consigo escolher qual que eu vou comunicar. Matheus, a gente tem mais uma pergunta. Legal, ó, tá gerando bastante engajamento, Matheus. Matheus, tem algum valor médio bom ou ruim por anúncio? Ou depende das segmentações? Depende da segmentação. Normalmente, quanto mais segmentado, mais caro fica o anúncio. Porque aí o Google tem que trabalhar mais para encontrar aquela pessoa, aquele perfil ideal para o seu negócio, tá? Ambos os casos, tanto o Meta quanto o Google. E ainda tem um diferencial. O tipo, qual que é o seu objetivo, né? Então, se você quer só que as pessoas visualizem sua página, o custo tende a ser um pouco reduzido. Se você quer que as pessoas visualizem a página e convertam, e somente a partir da conversão documentado a conversão, aí você precisa ter um custo um pouco mais alto. Outras variações, mercado, né? Então, se eu ter um mercado, por exemplo, de construção civil, é um mercado competitivo, eu vou anunciar em Google Ads e a palavra-chave que eu vou utilizar é construção civil, certamente uma palavra com muita competição, muita gente investindo. Então, naturalmente, o lance que eu tenho que dar para me posicionar, ele tem que ser maior. E aí a gente tem estratégias, por exemplo, de long tails, né? Que ao invés de você... Tem um exemplo legal do celular. Se eu pesquiso o iPhone, eu tenho uma competição gigante sobre varejo. Então, o custo que eu vou ter do anúncio vai ser muito maior do que se eu colocar, por exemplo, iPhone 14 Pro Max. Eu tenho uma long tail, então uma frase que eu estou colocando para pesquisa, a palavra-chave é iPhone 14 Pro Max. Então, eu tenho um público mais reduzido, mais funilado, e a tendência é que a dificuldade de posicionar seja menor. Então, nesses casos, eu consigo um investimento talvez um pouco mais reduzido para posicionar, e eu funilo, eu tenho certeza do público que eu vou atingir. Então, não sei se consegui responder com clareza, mas quanto mais segmentado tende a ser um pouco mais caro o custo, salvo no Google Ads, que aí depende muito da competitividade da palavra-chave. Legal. Ela comentou aqui que ela tinha ouvido falar que o anúncio bom era um que custava 3 centavos por clique. É verdade? Não tem esse tipo de definição? Não varia muito. Depende muito. Então, o ideal é que você, a partir do momento que você cria o anúncio, você já começa a ter alguns parâmetros ali, e aí, ideal é que custos você reduza e impressões socialmente. Existe uma métrica também que chama CTR, que a CTR é a relação entre impressões e cliques. Então, quantas pessoas estão vendo e quantas pessoas estão clicando, e uma porcentagem sobre essa relação. São métricas que são importantes a gente observar. CTR, por exemplo, eu quero aumentar ele. Eu quero que o CTR fique cada vez maior, enquanto o meu custo seja reduzido. Quando eu tenho o custo reduzido, mais pessoas veem meu anúncio com o mesmo valor que eu investi anteriormente. Então, o ideal é que a gente observe todos esses parâmetros, mas parâmetros outros a gente quer que aumentem o resultado, enquanto outros a gente quer que diminua. Esse tem que ser a nossa base de qualidade. O inicial, ele sempre tem que ser nosso parâmetro. Então, hoje eu gasto R$80 com a campanha, amanhã eu gasto 75, então eu melhorei a campanha. Quanto menos, melhor. Legal. Então, é melhor a gente acompanhar por clique, né? Pode ser uma forma de você observar também, mas não somente por clique. Depende do seu objetivo. Tá, perfeito. Tá. Então, pessoal, qualquer coisa vão mandando aqui. A gente vai continuar. Posso seguir? Pode sim. Trazendo aqui algumas ideias, né, algumas sugestões sobre otimização dos anúncios, tá? Então, uma coisa que as pessoas acabam pecando, em algum sentido, é muito comum, é trabalhar com muitas palavras-chave. Não é o ideal, né? O próprio Google, ele vai trabalhar com terminologias semânticas similares. Isso que já é um tema um pouco mais aprofundado, mas de forma bem simplificada, o Google vai
trazendo novamente o exemplo do e-mail marketing, existem pessoas que escrevem e-mail com hífen e sem hífen. Para o Google, são públicos diferentes, são pesquisas diferentes. Ainda que, em grande maioria, vão encontrar as mesmas páginas e vão encontrar os mesmos resultados. Só que o Google identifica como terminologias semânticas similares, ainda que sejam diferentes. E aí ele vai fazer o quê? Para conseguir atingir o seu objetivo, que você definiu quando você configurou a campanha, ele vai trazer essas outras terminologias semânticas próximas, que ele entende que vai trazer o mesmo resultado, para tentar melhorar o seu resultado, atingir mais pessoas. Nem sempre isso se configura. Então, às vezes, a gente entende que o e-mail com hífen foi positivo, com hífen não funcionou. E eu tenho que negativar a palavra-chave que o Google sugeriu, que não está de acordo com o que eu gostaria. Por isso que é fundamental que a gente acompanhe, de preferência, diariamente as campanhas, não é criar e deixar lá. Tem que acompanhar, tem que ajustar, tem que testar, para sempre estar otimizando as campanhas. Eu trouxe um exemplo bem banal sobre a questão do hífen e sem hífen, mas é muito comum isso, tá? Então, vocês vão ver, às vezes, que o anúncio do Google, você está vendendo um software, por exemplo, ele vai trazer uma sugestão de palavra sorvete, porque ele identificou que aquela palavra sorvete está trazendo um público que vai chegar a convergir no mesmo resultado. E não é, a gente sabe que não é. Então, a gente precisa ir cortando, porque a gente está gastando dinheiro nessas palavras-chave. Extensões de anúncio, né? Então, trabalhar, diversificar, né? Não ficar somente em um tipo de anúncio o resto da vida. Então, se hoje pesquisa funciona muito bem, tente display, tente uma campanha de telefone, tente uma campanha que leva para um link específico, uma página outra, uma página fora do seu site, enfim, teste coisas, nunca fique preso em uma ação somente, sempre varie. Esse do teste AB, que está aqui vinculada à meta, funciona também para o Google, tá? Não sei se todos estão familiarizados, mas o teste AB você tem o mesmo objetivo, o mesmo caminho, a mesma campanha em grande parte. Você faz pequenos ajustes para você entender qual que está trazendo mais resultado ou não. Então, às vezes, você tem uma página idêntica, salvo o botãozinho. Um botão é verde, o outro é amarelo. E aí você vai testar. A sua hipótese não, eu acho que o botão amarelo vai trazer visualização melhor, vai trazer mais resultado. E aí você faz esses testes e roda em paralelo as duas campanhas, e aí você vai identificar qual está sendo mais assertivo. Isso funciona não somente, por exemplo, que eu dei da landing page, mas também, por exemplo, para o título que você utiliza, para a descrição que você coloca no anúncio, é possível você fazer esse teste AB para você cada vez ser mais assertivo. Público personalizado, né? Então, tentem mesclar. Eu quero uma ação muito funilada, que vai ser mais cara, mas eu vou trazer um público ainda mais assertivo. Pode ser, funciona, e pode ser que consigam bons resultados, mas nunca abra mão de, às vezes, trabalhar também com públicos um leque um pouco maior de segmentação, para vocês impactarem, né, melhorarem também a visualização da marca e escalar também esse resultado organicamente. Então, tanto para o Google quanto para o Meta, são boas práticas que podem ser aplicadas aí. Teste, mude a segmentação, negativa as palavras-chave que não estão funcionando. Acho que a palavra-chave aqui é teste, né? Testem, busquem, não tenham como certeza a ação que vocês estão trazendo. E aí é uma coisa que é difícil, às vezes, da gente conceber, mas o comercial, ele tem muitos feelings, né? Com ferramentas como o nosso CRM, você consegue ter um discernimento melhor do que você está tendo de interações, mas é necessário você entender que o público que o vendedor está falando na ponta, a forma que ele está comunicando, não necessariamente é a mesma que vai funcionar com o marketing. Às vezes a gente pode testar, o comercial trouxe uma impressão excelente. Olha, cara, eu estou trazendo essa visão aqui quando eu comunico esse serviço ou esse produto e está funcionando muito bem comercialmente. O marketing pode adaptar essa comunicação para uma campanha paga e testar, mas não necessariamente vai trazer o mesmo resultado. Então, a gente tem que se desprender, tem que trabalhar de forma separada essas ações de impressões de outros setores, tá? Então, o marketing, às vezes, vai trabalhar com conversões em maior volume, mais topo de funil e vai trabalhando com nutrição, e essa é uma visão que pode acontecer, depende da estratégia, assim como também a gente pode trabalhar com ações muito fundo de funil e que a pessoa que converteu tem que jogar para o comercial, porque é um cliente mais quente, vamos dizer assim. Matheus, outra pergunta. As campanhas podem ser ajustadas a todo momento ou possuem um tempo mínimo que elas precisam rodar?
idealmente, é necessário que a gente tenha um período de experiência, tá? Para ajustes finos, como negativação de palavras e tal, você pode fazer diariamente. Agora, se eu vou ajustar todos os criativos, as imagens, por exemplo, ou se eu vou fazer uma mudança muito abrupta de investimento e tudo mais, idealmente é necessário que a gente passe esse período de experiência, que costuma ser de 10 dias a 2 semanas. Tá? Porque o que é o período de experiência? Só para ficar claro. Quando você cria um anúncio, o Google tem que se adaptar àquele anúncio. Então, beleza, eu tenho um público, eu vou encaixar esse público, eu vou ver para qual que está funcionando melhor. Então, o Google, durante esse período de teste, ele vai fazendo também seus próprios testes, trazendo palavras-chave outras para ver se ele consegue trazer o resultado que você espera. Nesse período, qualquer movimentação que você fizer, é como se você resetasse o período de experiência. Então, rodou 5 dias e você fez um ajuste grande, o período de experiência zerou. Né? Então, idealmente, o que eu costumo fazer nas estratégias que eu presto aqui? Durante esse período de experiência, eu faço os ajustes finos e vou entendendo, analisando o comportamento que eu tenho dentro desse período, para que depois desse período de 14 dias, eu tome uma decisão abrupta de mudança. Então, eu vou criar um anúncio novo, revisar o que já tem, vou alterar descrição, criativo, nesse período, depois do período de experiência que eu faço esses ajustes. Não costumo fazer durante o período de experiência para não impactar negativamente essa definição ali das plataformas, e eu tenho uma visão mais clara e consiga ter um discernimento mais assertivo nas minhas mudanças. Né? Então, idealmente, não mexemos. Faz ajustes finos, mas não faz mudança abrupta. Né? Nós vamos... Podemos seguir aqui? Pode sim. Um pouco sobre os erros comuns, né? Até adiantei ali o erro sobre as palavras em excesso. Então, não é ideal que você trabalhe, por exemplo, se eu tenho R$1.000 de budget para investir em campanha paga e eu trabalhar com 1.000 palavras. Por quê? Porque a divisão que o Google vai fazer é basicamente R$1 por palavra. Né? Não é necessariamente assim, mas você vai ter lances muito menos expressivos. Então, se para aquela palavra-chave você precisar de um investimento de pelo menos R$50, você não é competitivo para aquela palavra-chave. Então, o Google vai ter mais dificuldade de posicionar seu anúncio e você ter os resultados que você espera. Idealmente, é melhor você trabalhar com menos palavras-chave. De maneira bem superficial, mas uma analogia que funciona, eu trouxe a ideia de R$1.000 para 1.000 palavras, uma por palavra. Se você, ao invés de trabalhar com 1.000 palavras, você trabalhar com 2, que você sabe que traz resultado significativo baseado nas suas análises, você está investindo pelo menos R$500 em cada um, de maneira bem bruta, assim, mas é mais ou menos isso. Então, você é muito mais competitivo naquelas palavras que são importantes para você. Então, idealmente, a estratégia de palavras-chave reis. Defina de 10 a 20 palavras-chave que para você faz muito sentido para o seu negócio e trabalhe elas. Invista o máximo possível nessas palavras, que aí você vai conseguir, muito provavelmente, se posicionar e trazer um resultado mais expressivo. Não ignorem relatórios. Né? Então, diariamente observem, diariamente pesquisem, olhem, entendam essa interação com o público, não deixem lá para uma pessoa administrar que não tenha tanto conhecimento, ou crie a campanha e esqueça a campanha. Porque a plataforma ela é viva, ela vai estar adaptando-se o tempo todo. Então, é necessário que você também vá dando esse norte para a plataforma, para ela ser mais assertiva nas entregas das campanhas. E em relação à segmentação excessiva, também é um critério. Eu comentei um pouco antes com relação ao custo. É necessário que a gente entenda se a segmentação como a gente está trabalhando, ela é viável ou não para a plataforma. Então, a plataforma, como eu disse, o Google Ads você consegue um discernimento maior, uma segmentação mais direcionada para as ações, mas para o Meta, não. Então, não acho que trabalhando com campanhas de Facebook, você tendo uma segmentação em excesso, você vai ter resultados melhores, ou você vai conseguir acertar de fato aquela pessoa, não necessariamente. Então, é necessário que você balize. Eu preciso de funilar esse público que eu quero atingir, mas não em excesso, tá? Pelos próprios forecasts que eles fazem ali, aquela status bar ali do lado que ele mostra, o público está em excesso, segmentação ou não, nas slides anteriores eu coloquei os prints da tela, você consegue ter essa visão. Se está em excesso, se não está, se está muito amplo, também é ruim, dependendo da estratégia que você utiliza. Então, tenta trabalhar, balizar o número de impressões com o volume de conversões que você quer. Quanto mais segmentado, menos volume de conversões naturalmente você vai ter. Talvez segmentado pouco demais, você vai ter muito volume desqualificado.
Então, o meio termo é o ideal. Matheus, ainda sobre o último assunto, surgiu uma outra dúvida. Então, só para a gente não se perder tanto, o que seria ideal, dada a tua experiência, né? Porque a gente sabe que depende ali do segmento, mas o ideal seria rodar 3 criativos, colocar elas em conjunto durante uns 14 dias para um momento de experiência e depois você vai refinando? Você acha que esse seria um bom caminho para você testar? A quantidade de criativos ela é muito relativa, tá? Vou dar um exemplo de uma estratégia que eu utilizei uma vez que funciona muito bem. Eu criei 10 criativos. Então, eu conversei com o comercial, conversei com o produto, quais são os diferenciais nossos. Não foi para ele subir, foi para um outro exemplo, para um outro contexto. Mas quais são os principais pontos de potenciais de comunicação que eu tenho? Quais são os diferenciais do meu produto? E listei 10. Defini 10 criativos, criei 10 campanhas. E cada uma dessas campanhas eu fiz pelo menos 3 títulos, 3 descrições. E deixei rodar. Os refinamentos eu fiz durante o período de experiência. Então, eu fui identificando dia a dia se as palavras-chave que eu tinha selecionado ainda estavam vigentes, se estavam trazendo o resultado que eu esperava, ou se as plataformas tinham distribuído isso para outros públicos e se, de fato, o resultado que estava tendo estava condizente com o que eu esperava ou não. Se não estivesse, eu cortava as palavras-chave. Esse refinamento eu ia fazendo no decorrer do tempo. No período de experiência finalizado, eu vou identificar quais foram os criativos que trouxeram mais resultado. Então, eu vou identificar que o criativo 1, por exemplo, trouxe mais resultado com o criativo 2, que tem o mesmo tema. E aí eu consigo discernir que o 1 é melhor. Então, eu vou pegar esse 1 e desdobro, por exemplo, em mais 5. Então, dá um exemplo aqui sobre e-mail marketing, né? Mais palpável. Acho que qualquer negócio trabalha com e-mail marketing. Mas vamos supor que o tema principal desses 10 iniciais que eu fiz foi e-mail. Eu identifiquei que, sim, e-mail é um tema que traz sentido para o meu negócio e que trouxe resultado. Eu vou pegar o e-mail e vou trabalhar com 10 temas relacionados a e-mail. Por exemplo, quais são as principais técnicas de título que eu posso utilizar, se for um serviço que eu vendo, qual é o melhor estilo de estrutura, qual é a melhor ferramenta para criar os e-mails. Então, eu vou quebrando esse anúncio em outros e aí eu vou testando de forma mais funilada. Não tem uma fórmula mágica para fazer acontecer, é teste. Então, tente com os 3, por exemplo, criativos, deixe 2 semanas rodando, nesse período de 2 semanas, vai observando, olha, essa palavra surgiu, essa palavra não surgiu, essa palavra que eu achava que fazia sentido, não trouxe tanto resultado, a conversão dela foi baixa. Outra palavra que surgiu, trouxe uma conversão mais significativa, em melhor qualidade. Então, talvez, nesse próximo ciclo, eu vou trabalhar com esse tipo de comunicação, e aí você vai revisando o que você já tinha executado. Idealmente, se você começou com 3 criativos, não adicione mais e não retire esses 3 durante esse período de experiência. Deixe eles rodando. Agora, ajuste fino de palavra e tal, você consegue fazer sem impactos significativos. Outra coisa que impacta demais é o investimento. Então, vamos supor que eu não tenho um budget, que eu consiga ter um alinhamento anual. Olha, todo mês eu vou investir R$2.000. Se você não consegue ter esse tipo de organização, é ideal que você não comece, por exemplo, investindo 10 mil e depois você abaixe para 1.000. E depois retorne para 10. Tanto a movimentação abrupta para mais investimento quanto para menos é ruim, tá? Porque o Google, como está em período de experiência, ele vai precisar funilar o público que ele está entregando. E depois tem que aumentar de novo. Então, ele prejudica muito as campanhas, às vezes você não consegue retomar a qualidade da segmentação que o Google havia feito. Idealmente, se você tem um budget mais limitado, ou que você não consegue ter tanta clareza no investimento que você ia ter a longo prazo, é melhor você começar com investimentos menores e ir trabalhando com campanhas mais específicas e, na medida com que você for entendendo que está funcionando, você vai aumentando o investimento. E o investimento tem que ser aumentado gradativamente. Tente não reduzir demais e nem assim, cara, acertei muito essa campanha, vou investir todo o meu dinheiro aqui. Não é a ideia também, porque assim como reduzir o investimento prejudica, aumentar demais também prejudica o investimento, a campanha. E aqui eu trouxe também a questão da falta de análise de desempenho, né? Então, eu trouxe alguns pontos aqui sobre análise diária e tudo mais. Tem algumas métricas que são importantes, por exemplo, o CTR que eu havia comentado, que é essa relação entre as impressões e os cliques. Tem o CPC, que é o custo por clique, também é uma análise. As conversões em si também, em número, podem ser
uma abordagem que pode ser feita. Existem outros critérios, por exemplo, que aí são análises posteriores, como o custo do lead, por exemplo, o custo da oportunidade, dependendo do processo, o custo da aquisição da venda que você fez, você também consegue medir. Existe o ROI, que a gente está acostumado, nas campanhas pagas a gente usa o ROAS, que é também uma forma de você conseguir analisar o retorno do investimento sobre as campanhas pagas. Então, existem algumas métricas que você consegue utilizar que vão conseguir te dar esse discernimento, esse norte para tomar decisões depois do período de experiência sobre as campanhas. Trouxe aqui algumas dicas e boas práticas para a gente encaminhar para a finalização aqui desse treinamento inicial. Como eu comentei agora há pouco sobre os orçamentos pequenos e testes, né? Então, comecem com um investimento um pouco menor, ainda que vocês tenham clareza comercial de quem vocês vão comunicar e como vocês comunicam, mas lembre-se que marketing comunica de uma forma diferente, impacta pessoas de uma maneira diferente. Então, testem antes de fazer qualquer movimentação abrupta, né? Utilizem remarketing, é uma estratégia também muito interessante, principalmente para e-commerce e pessoas que têm alguma jornada de compra muito bem definida. Então, se as pessoas chegarem até uma determinada etapa da sua jornada de compra, retomem essas pessoas, porque já houve um processo de qualificação prévio, né? A pessoa que chegou no carrinho de compras, por exemplo, de uma loja e não comprou, essa pessoa está interessada demais, para que eu vou tentar buscar outra pessoa se eu já tenho uma pessoa que já demonstrou interesse? Então, tentem reter essas oportunidades de venda, essas oportunidades de negócio através do remarketing, tá? Monitorar os relatórios de desempenho com frequência, vão fazendo essas articulações e vão definindo quais são os próximos passos. Tem uma metodologia que é bem interessante, chama PDCA, não sei se todos estão familiarizados, mas o PDCA ele é cíclico, tá? Então, você tem um processo definido, você define uma hipótese, como você pode melhorar esse processo, aqui funciona completamente, então eu tenho uma campanha funcionando, eu defino uma hipótese de melhoria dessa campanha, eu rodo essa hipótese, seja um criativo, olha, eu estou utilizando imagem estática, agora eu vou trabalhar com vídeo, a hipótese é que eu vou reduzir o meu custo, pode ser uma abordagem, pode ser funcional. Então, a gente testa, funcionou, a gente torna isso processual e aí a gente busca uma outra hipótese de melhoria. Essa melhoria nas campanhas ela tem que ser contínua. Não necessariamente o que você está fazendo hoje vai funcionar semana que vem. Não necessariamente o que você está fazendo hoje vai funcionar amanhã. Então, você precisa o tempo todo estar monitorando, entendendo o mercado, entendendo como as pessoas estão comunicando, buscando tendências e testando, né? Testem sempre, né, essas hipóteses que vocês vão tendo de melhoria das campanhas. E os ajustes baseados em dados, tá? Então, se desprendam um pouco do feeling. Eu acho isso, eu acho aquilo, não. As plataformas vão te dar embasamento, dados suficientes para vocês tomarem decisões assertivas. Pode ser que nas primeiras campanhas eu vou começar a campanha nova. A hipótese, eu acho que, baseado no que o comercial trouxe, vai funcionar. E a partir do momento que você testa, você começa a ter discernimento de dados de que aquilo funcionou ou não. E como você pode otimizar. Então, prendam-se muito a dados, né? Se o comercial diz que os leads estão chegando não estão bons, vão atrás das informações a fundo, para entender se de fato o problema é do lead ou do comercial. Não se prendam somente a feeling, né? Aqui, marketing, a gente tem que, em todos os canais, estar muito consistente e acompanhar isso de forma contínua, dados, números, né? Se prendam a números para qualquer ação de marketing que vocês forem tomar. Por isso que plataformas são importantes para a gente ter essa centralização dessas informações e tomar decisões mais assertivas. Pessoal, de maneira geral era isso, foi uma abordagem bem superficial, né? Se porventura houver a necessidade de um treinamento um pouco mais organizar, espero que tenha contribuído, tenha dado algum insight para vocês aí que estão participando, e estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Gente, então, muito obrigada. Primeiro ponto que eu quero levantar aqui, a nossa internet passou por algumas intermitências, eu tive que dar umas adaptadas aqui, mas o treinamento conseguiu ser executado, o conteúdo do Matheus foi extremamente rico, várias pessoas levantaram diversas dúvidas, então, muito obrigada também pelo engajamento. Nós retornamos ainda hoje às 2h, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, e eu também quero demonstrar a plataforma. Hoje, dado o tempo que a gente se estendeu, eu não vou mostrar as integrações em si,
si, mas as duas, para quem tiver alguma dúvida ali ou quiser fazer esse acompanhamento, eu vou mostrar no detalhe. E se você não consegue participar as duas e você quer fazer essas integrações de todas essas possibilidades que o Matheus acaba de demonstrar, é muito simples. Consulte teu consultor, né, teu gerente de contas, e ele vai fazer o acompanhamento contigo e te ajudar a fazer essas integrações. O interessante é a gente ter embasamento, conhecimento da base teórica, e ali vocês conseguem fazer de forma prática e rápida todas essas integrações e acompanhar os dados. Beleza? Muito obrigada e até a próxima!